Você já deve ter escutado falar de um grupo chamado Wagner, um grupo de mercenários que está atuando na guerra da Rússia contra a Crimeia. Mas o que seria esse grupo Wagner e qual a importância dele dentro da guerra? Bem, vamos lá. O grupo Wagner tem dono. O nome desse dono é Prigozhin, ou Prigozhin, né? Nome de minhoca, mas é isso aí, esse nome complicadíssimo. Esse cara é um ex-presidiário, tá? Que também é um excelente cozinheiro. E ele teve uma visão maneira e montou uma empresa de refeições. E, com a proximidade, ele percebeu que poderia se aproximar de Putin, conseguiu essa aproximação, conseguiu a confiança e aí começou a vender refeições para o governo russo, ficando milionário. Só que não parou por aí, o cara continuou ficando mais próximo ainda de Putin, ganhando ainda mais a confiança dele, e aí começou a investir, teve a ideia de investir no mercado da guerra. Então ele montou um grupo de mercenários, ou seja, ex-militares, né? E legalizou, chamando esse grupo de Wagner, que era um compositor que Adolf Hitler gostava muito, ou seja, tem uma referência ao nazismo de alguma maneira. Bem, só que esse cara começou a colocar o Wagner, com a permissão, né, claro, do governo russo, em guerras específicas ou batalhas específicas. Na Síria, principalmente na África, onde ele teve uma outra visão. Na África, são várias amarrações que existem por lá. Ele tem participação, no caso, Prigozhin, tem participação com a exploração de diamantes, com a exploração petrolífera, ou seja, o cara está triplicando a fortuna dele. E aí, iniciou a guerra contra a Ucrânia. Bem, vamos lá. O grupo Wagner é muito importante porque ele está na linha de frente. Os soldados do grupo Wagner são verdadeiros kamikazes. Esses caras estão na linha de frente. Eles sustentam toda a linha de frente da infantaria da Rússia. E é mais importante ainda porque a Ucrânia precisa derrubar, né, os locais já dominados pela Rússia para conseguir atravessar a logística e não deixar que a logística da Rússia chegue até a Crimeia, que é importantíssimo para a Rússia. E por que a Crimeia é importantíssima para a Rússia? Bom, pega essa visão. Vamos lá. Oceano Ártico, Oceano Antártico, certo? O Oceano Antártico, aliás, o Oceano Ártico, que fica lá em cima, tá? Ele banha ali a Rússia. Só que tem um problema muito sério, o Ártico fica o tempo inteiro, aquela parte do oceano fica o tempo inteiro congelada. E mesmo quando não está congelada, cheio de icebergs. Ou seja, não tem segurança marítima. Sendo assim, Rússia praticamente não tem mar. Então ela precisa da Crimeia. Por que da Crimeia? Por causa do Mar Negro, que tem acesso direto ao Oceano Atlântico com 80 milhões de quilômetros. 80 milhões de quilômetros, certo? O segundo maior oceano e o mais importante para o mercantilismo. Isso historicamente. Pode ser que em algum momento o Oceano Pacífico passe também, é o mais profundo, é o mais extenso, até a mesma importância comercial que o Atlântico, mas não tem. E a Rússia precisa do Mar Negro para ter acesso, para ter acessibilidade ao Oceano Atlântico. Consequentemente, precisa da Crimeia, que não pertencia a ela, mas ela tomou da Ucrânia, iniciando o conflito que agora, né, está cada vez mais complicado. É bom a gente lembrar o seguinte, a geopolítica é o seguinte, que a estratégia de guerra marítima tem uma base principal. Não adianta nada você dominar o mar, ou aquela saída marítima, se você não conseguir fazer mercantilismo. Ou seja, de nada adiantou. É essa visão que a Ucrânia tenta interceptar, acabar, quebrar, né, esse contato da Rússia com a Crimeia, que é em solo dominado, já foi solo ucraniano, agora é solo dominado pela Rússia, mediante ao grupo Wagner de Prigozhin.
Só que o ministro da Defesa da Rússia tem um problema, tem um caôzinho com o Prigozhin. E ele queria, malandramente, provavelmente para deixar de pagar esse grupo mercenário, que esses mercenários do grupo Wagner fossem incorporados militarmente, passassem a fazer parte do exército russo, coisa que não foi aceita pelo Prigozhin, porque o Prigozhin percebeu, ele é muito inteligente, ele é mais intelectual que o Putin, ele domina as redes sociais, ele consegue criar um monte de teorias conspiratórias, né? Na África é muito conhecida essa teoria conspiratória do grupo Wagner, né? Ele cria falsas informações, o cara tem um bom traquejo, com um conhecimento sensível. Então, ele percebeu que agora tem capital político. E já que ele tem capital político, tem um exército que é respeitado, tem muito dinheiro, tem muita influência política, principalmente na África e alguns países do Oriente Médio, ele está medindo forças com Putin. Onde isso vai acabar? Não sei. Porém, a gente não pode esquecer que ele é um mercenário. Mercenário trabalha mediante grana. Enquanto isso, a OTAN está caladinha, né? Os países mais estratégicos estão calados, de repente, para que não soe nada na mídia, de repente procurando fazer alguma negociação, alguma amarração para conseguir absorver esse cara chamado Prigozhin, dono do grupo Wagner, pro lado deles. Porque se conseguirem fazer isso, a Crimeia vai pro beleléu e a Rússia vai ficar sem o principal ponto de apoio dela, fraca economicamente, sem saída para o mar, perde a guerra. Agora, se a Rússia vai lançar uma bomba atômica, é uma boa propaganda, né? Vamos lembrar que a teoria do medo é uma boa propaganda direcionada à teoria do medo. Eu tenho uma bomba, posso explodir, né? Fico nessa ameaça, mas eu acredito que dificilmente ela vai fazer isso, né? A Rússia vai cometer esse tipo de atrocidade, porque vai ser ruim para ela também, ruim para todo mundo. Valeu? Jefferson Roche, um barco remando contra a maré.